Muito boa tarde para você que está chegando agora, Vibe Mundial FM, agora com novidade, né? Não é mais só o 95.7, é o 83.1 também, nessa faixa de frequência. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Saúde Plena. Programa esse que realmente visa ampliar a sua maneira de percepção sobre saúde integralizada. Nós batemos muito nessa tecla o tempo inteiro e queremos que vocês ampliem, sim, seu mental, sua consciência e entenda que não temos como dissociar o corpo físico do nosso corpo emocional, das nossas emoções. Não conseguimos dissociar o que pensamos daquilo que vamos sentir no corpo físico. E nem tampouco conseguimos separar a nossa estrutura energética, o nosso eu superior do nosso corpo físico. Está tudo interligado. E a nossa proposta, aqui feita por mim, que sou farmacêutica, bioquímica, biofísica e atuo nesta área já há 28 anos, junto com o Dr. Rubens, é mostrar a todos vocês a possibilidade de saúde integralizada, com técnicas, com suplementação, com novas percepções da física quântica, que está nos permeando e que está aí à disposição de todos. Boa tarde, doutor. Boa tarde ou bom dia. Se você não almoçou, é bom dia. Eu também não almocei. Bom dia. Hoje nós estamos, então, diretamente dos estúdios da Clínica Alegrum Vive para o mundo, além da Vibe Mundial. Então, a Vibe Mundial, você está me ouvindo aí? Nós estamos aqui nos nossos estúdios, nos nossos Instagram. Né? Hoje em dia, a tecnologia é para isso. E como a Joeli estava falando, nós somos muito mais que um conjunto de carne, ossos, músculos e cérebro. Né? Porque o cérebro é o sistema de computador do nosso corpo. Nós temos uma mente. O nosso cérebro é o programa, é o computador. Quem programa o computador é o programador, é a mente. Tanto que a mente mente, não sei se você já ouviu falar isso. Então, a nossa proposta sempre é ampliar a consciência, entendendo que você precisa tomar posse, presta atenção na palavra, tomar posse do seu computador cerebral. Não pode permitir, ou precisa ter consciência de que o teu computador cerebral pode ser hackeado. Se o seu computador for hackeado, você vai ter, digamos assim, programas que vão chegar no teu corpo físico, na tua questão emocional, e você vai falar que não tem controle. Nós vivemos um mundo de ansiedade, depressão, angústia, e um dos aspectos que eu entendo mais importante é tome posse do seu cérebro. Seria bom, né? Um hashtag assim? Opa! Tome posse do seu cérebro. Gostei. Tenha consciência e aprenda a tomar posse do seu cérebro, impedindo muitas vezes que ele seja hackeado, e a palavra é essa mesmo, hackeado, e conduzido para programas que vão te deixar mal, que vão te deixar estruturalmente, emocionalmente mal e até fisicamente, organicamente mal. Por isso, todo o nosso corpo é frequência. Se você permitir que ele seja, digamos assim, hackeado e programado por programas de fora ou por programadores de fora, você não vai ter mais controle. Aí você fala, por que eu fico doente? Por que eu fico pobre? Por que eu tenho problema de relacionamento? Por que eu tenho problema de autoestima? Vários desses aspectos a psicologia vai explicar até um certo ponto. Mas a psicologia, sem uma visão transcendente, ela é manca, na minha opinião. Né? Como a ciência, sem a visão da espiritualidade, é completamente manca. Né? Quer dizer, um pé só, você não vai ficar, ou um barco com um remo só, você fica rodando em círculo. Por isso que a associação da ciência com a espiritualidade, não com a religião, a espiritualidade. Né? Porque a gente está aprendendo agora que religião é uma coisa, espiritualidade é outra. Então, aí sim, você vai poder ter um avanço na sua vida. E é o que você está desejando. Né? E o que a gente está aqui pronto ou disposto a lhe passar algumas informações para que você mude a sua vida. E o que seria hackear, gente? Estar hackeando o seu cérebro? Que a gente atende gente aqui o tempo todo com este tipo de situação. É você começar a entrar
eu vou até plagiar, em vibes de pensamentos destrutivos, pensamentos aterrorizantes, pensamentos negativados, depressivos, pensamentos ansiosos, pensamentos que tudo vai dar errado, que tudo, que não tem mais jeito, que Deus, que a divindade não olha pela gente, que eu vou ter uma doença, que eu estou doente. E isso hoje em dia, pessoal, está sendo muito rápido, essa contaminação que está acontecendo. Porque hoje nós temos redes sociais, pessoal. Ela é muito boa, fantástica. Estamos aqui por causa por mentes produtivas. Por mentes negativas, concordam que a gente pode espalhar uma notícia de terror, uma ideia mal construída e todo mundo começar a pensar sobre aquilo e achar que aquilo é real, que aquilo é verdadeiro e começar, sim, a ser invadido, né, por esses, vamos dizer, vírus mentais. E você sabe, eu já falei em outros programas, que o nosso pensamento é uma grande força que materializa, sim, gente. O pensamento, por qual motivo? A neurociência explica isso, muito bem explicado, né? Você entra em consonância com aquela situação, o seu cérebro que trabalha na linha imaginativa, ele cria aquele cenário, ele já imagina a coisa acontecendo, ele já coloca você como um personagem principal, um protagonista. Dali para frente, o mental, nosso cérebro, novamente, eu vou dizer para vocês, ele não distingue realidade de não realidade, de ficção. Para ele, a maneira com que você se comunica com ele é por imagens. Então, comunicou uma imagem, para ele não tem ideia se é real, mentirosa, fictícia. Ele vai produzir neuroquímica, gente. Estamos agora falando da fisiologia do pensamento. Produz neuroquímica, essa neuroquímica invade o corpo e você começa a ter sensações, emoções, lembra que somos frequência, já falei em programas passados, essas frequências, nós vamos baixando a nossa frequência, os órgãos vão perdendo o controle frequencial, começam a andar em qualquer frequência, vão saindo da sua dissonância, aliás, vão entrando em dissonância, vão saindo da sua ressonância original, e aí você começa a ter os distúrbios físicos, patologias, está no corpo físico. Aí vem, nós fazemos essa medicina do vai e vem, né? A medicina do corpo físico, então, o que desalinhou o corpo físico? Começa sempre no pensamento e no campo emocional, pessoal. E depois o vai e volta, né? Que pensamentos, quando aportam pessoas aqui na clínica, dizendo, eu estou com um pensamento, doutor ou doutora, né? Um pensamento repetitivo, um pensamento ruim, um pensamento que eu estou doente, que eu estou tendo um câncer, e a gente, opa, calma, vem cá, vamos entender o que aconteceu, como começou isso. E grande parte, gente, eu vou dizer para você, não é verdade? Grande parte vem, muitas vezes, pelas redes sociais, avisando que vai ter uma catástrofe, avisando que vai ter uma coisa ruim, a pessoa já entra naquela paranoia e começa a somatizar. É muito sério isso, gente. É muito sério e nós queremos alertar você. Mas também a questão, né, de se pensar o que está, prestar atenção no que se está pensando. Isso vem em decorrência, gente, do autoconhecimento também, não é isso? Isso mesmo. Então, todos nós podemos ter uma gama de pensamentos que podem ser originados do nosso inconsciente, sim, não presente. Anote aí. Da onde vêm os pensamentos? Anote aí. Primeiro, eu gosto de falar que os pensamentos, a gente poderia dizer que é um diálogo interno. Né? Eu gostei de fazer o programa também daqui. Você está tão pertinho de mim. É verdade, a gente fica mais pertinho. Olha, né? olha. A gente fica grudado. Tete a tete. Porque tem que pegar o teu Instagram aqui e aqui. Então, mas o pessoal não está rádio e não sabe como é que é isso aí. Aí eles ficam imaginando como é que é. Depois vocês assistem nos nossos canais. Então, olhar para o pensamento como um diálogo interno. Diálogo interno, conversa. Da onde vem essa conversa? Pergunta e resposta. Não, é isso mesmo? Questionamento, gente. Pergunta e resposta. O tempo todo você está se perguntando e respondendo. E eu digo para as pessoas, você está se perguntando, ou a pergunta vem da onde, e a resposta vem da onde? Porque você pode ter uma pergunta que pode ser inoculada, e a resposta vem de um momento que você não interessa, de um momento anterior desta vida ou de outras. Percebe como a gente vai ampliar?
Por que você pensou isso? É porque veio uma ideia, né? E essa ideia é um pensamento que pode ter sido inoculado. O que é um pensamento inoculado? Um hack, né? Um pensamento jogado no teu cérebro. Veio, e aí você vai lançar a mão da resposta. Igualzinho, hoje nós temos a inteligência artificial, nós temos o Google, que você faz as perguntas e você tem as respostas. Cuidado com as respostas que vêm. Essas respostas, muitas vezes, não são coerentes com o que você precisa. Então, a gente não pode acreditar em toda a resposta que vem. Olha, é maluco, né? Como é que eu faço isso aí? Hashtag domine seu cérebro. Tome posse do seu cérebro. Olha, opa, esse diálogo aqui está me levando aonde? Eu já tive sensações. Eu lembro uma vez, isso faz muito tempo. Vai, conta um caos. Eu lembro uma vez que eu acordei de madrugada e comecei a ter uma ideia, porque eu tinha uma dor lá, um certo aspecto de dor, e começou a me vir a ideia da dor. Porque essa dor é assim, assim. Bom, eu comecei a pensar, foi o diálogo interno, né? E eu não fiquei atento. Bom, dali um pouco eu já estava pesquisando no computador quais os outros sintomas e sinais da esclerose múltipla. Quer dizer, eu já estava viajando. Eu parei e falei, opa, como é que eu estou chegando aqui? Quer dizer, eu fui induzido a ter uma ideia, e eu fui com essa ideia, como eu sou médico, eu tenho muito mais ideias de doenças do que você, né? Graças a Deus. Por isso que as pessoas perguntam para mim, qual é o sintoma de tal doença? Eu não vou te falar. Porque se eu te falo, você tem um subsídio aí para você depois se perturbar. É isso aí, é isso mesmo. Qual é o sintoma do infarto? Eu não falo. Se você sentir mal, vai para o hospital, fala com alguém, porque senão você cria. Nós somos co-criadores. Eu parei e falei, peraí, como é que eu cheguei aqui? Aí eu falei, não, começou uma ideia, eu aceitei aquela ideia. Escreve aí. Não aceitar ideias que não lhe convêm. Mas como, Rubens? Isso não é uma coisa que eu tenho que me preparar? Não, se eu preparar para o pior o tempo todo, aceite ideias boas. As ideias ruins você não precisa aceitar. E quando o pior, se algum dia chegar, você naquele momento vai ter subsídios para poder lidar com aquilo, gente. Sabe? Tem determinadas situações que você pode ter isso aqui daqui a 30 anos. Tem gente que já está sofrendo desde já. E aí vai ter mesmo, né? E vai cocriar. Entra na rota da possibilidade, faz a cocriação, entra no campo plasmático, magnetiza, gente. E materializa. Isso é muito sério que a gente está falando para você. Mas para ter esse domínio que você está falando, de pensar sobre o que se está pensando, de falar o que está sendo ouvido, desse discurso interno, gente, existe treinamento para fazer isso, né? Nós aprendemos a fazer esse treinamento e hoje nós ensinamos pessoas a conduzirem de forma assertiva o que se está pensando. São treinamentos que a gente vai abrir uma nova turma, já está aberta a turma, né? O pessoal já está se inscrevendo do grupo terapêutico? Isso, do grupo terapêutico. Hoje começamos o grupo terapêutico. Mas dá para entrar hoje ainda? Não sei, precisa ligar para a clínica. Ou já encerrou? Não sei, parece que estava encerrando. É um grupo terapêutico, nós vamos conversar sobre tudo isso e mais algumas coisas, né? Usando técnicas, vamos usar técnicas, vamos fazer vivências, vai ser 1h30, 2 horas, que vai ser uma delícia, porque a gente vai, simplesmente eu estou me preparando para o quê? Para o que o público, para o que o grupo precisa. E o grupo vai trazer. É isso que é interessante, porque eu entendo que existe toda uma questão frequencial, eu estou preparado para o que o grupo precisar. E eu adoro isso aí, né? Antigamente chamava pinga-fogo. Assim, as palestras, muitas vezes... Eu gosto de brincar de pinga-fogo. Qual que é o assunto? Não sei. Deixa o pessoal perguntar. Eu adorava, né? Claro, você precisa ter um certo preparo. Eu entendo que eu não sei nada, mas um pouquinho que eu sei, dá para responder várias coisas. São para fazer 42 anos de formado, né? 30 e poucos anos estudando. Você está mais velho do que eu. Meu é 28, mas também não é pouquinho. Né? Não é. É pouquinho. E aí nós estamos sempre prontos para trazer uma visão diferente do mundo, ampliar a consciência. Hashtag tome posse do seu cérebro, mas também coisa simples, por exemplo, da alimentação. Se você comer alguma coisa que vai inflamar teu cérebro, você também vai ter, entre aspas, um carro que não sobe a ladeira, porque você pôs uma gasolina... eu vou te dar um exemplo. Só um minutinho. Você pôs uma gasolina onde o padre é dono do posto de combustível. É batizada. A eu gasolina. sei. Pessoal aqui
do YouTube. Fernando está dizendo bom dia, dona Lili, bom dia. Doutora Denise, boa também, tarde, isso, pensamento e ação concretizada. Várias pessoas também aqui no meu Instagram, sejam todos bem-vindos, no teu Instagram. Eu vou contar um caos, né? Eu tenho 2 filhos, né? O Gabriel, quando era pequeno, e à época eu não tinha todo esse conhecimento do que eu tenho hoje, né? Então eu era muito mais permissiva do que eu sou hoje, com relação à alimentação. Então foi na época que tinha aqueles salgadinhos, né? Eu não vou falar as marcas aí, né? Esses salgadinhos que são os isopores coloridos, salgadinhos, enfim. E o menino comia e eu não tinha essa percepção de hoje. Gente, era ele comer. Ele comer, dali meia hora, aquele menino parecia que ele estava possuído por 1001 energias, demônios que eu vou dizer. Aquele menino pulava de um sofá no outro, ele chegou a escalar a cortina da sala, e olhava para mim e falava, eu tô muito alegre. E não é que ele estava alegre, ele estava surtando quimicamente falando, em decorrência do alimento que ele tinha ingerido, e o cérebro estava em looping. Inflamado. E aquilo demorava 2, 3, até 4 horas para ele ir acalmando. Você veja, gente, no quanto... Não, veja. E cerveja também, depende. Com a quantidade de glúten que tem, você também fica meio zuza, né? Não é só pelo teor alcoólico, mas é também uma reação alérgica inflamatória que está acontecendo via cerebral. Né? Por causa da cevada. Gente. Então, veja como a gente também tem que ter atenção na questão do que se coloca na boca e qual é a gestão alimentar que eu vou fazer para ter um quadro cerebral inteligente, adequado. Isso acontece com o glúten, isso acontece com o açúcar, né? Eu sempre cito esse trabalho que foi feito em Harvard, onde as crianças foram avaliadas antes do recreio em termos de aplicabilidade na aula, atenção, conectividade, resposta à professora, às perguntas, e depois do recreio. E eles elaboraram um lanche carregado de açúcar, com valor calórico exagerado. E as crianças, posteriormente a isso, quando regressaram, a atenção cair muito, crianças extremamente ansiosas, elas começaram a brigar, não tinha mais a cognitividade adequada, a irritabilidade tomou conta da sala, e isso comprovou mesmo que o teor de açúcar ingerido, ele influencia diretamente o padrão de pensamento, e a síndrome de um pensamento acelerado, que é o que o Dr. Augusto Cury fala com muita maestria, e nós fomos estudar dentro desse olhar da nutrição funcional, da nutrição clínica, da neurociência e de todos os conhecimentos quânticos que nós temos, e de fato isso confere 101%, não é isso? Então, pensamento acelerado, nossa, se você tiver encharcado de inflamação, de alimentos inflamatórios, ferrou, você geral. vai ter muita dificuldade de conduzir. Né? E aí a gente precisa entender que o nosso cérebro tem uma química também. Igual álcool, né? Então a gente às vezes não fala de álcool. Álcool é um problema sério, porque o álcool, além de inflamar o cérebro, ele também baixa o firewall. Firewall? Então, nós não começamos falando sobre hackeamento do cérebro. Às vezes a pessoa não percebe, quando ela bebe álcool, que ela diminui, vamos dizer que... inibe as inibições, né? Então a pessoa fica desinibida, que inibe as inibições. Mas o que está por trás aí da questão do álcool muitas pessoas mudam completamente de comportamento. Por quê? Porque não são mais elas. E por quê? E por que o álcool faz isso? Porque o álcool permite que hackers, e você está entendendo o que eu estou falando, consigam entrar no teu cérebro e comecem a comandar. Vamos lá, esses hackers, 2 origens, né? Primeiro, conteúdos emocionais teus internos que você não olha para eles, guarda-os na gavetinha lá de baixo, e quando vem à tona, vem como acionou a desinibição, quimicamente falando, você vem à tona todos esses fantasmas, todo esse outro teu lado, que o autoconhecimento dribla isso muito bem e extermina essa situação. E os hackers
que estão aí, que são as consciências extrafísicas. Vamos falar bonito, para não falar entidade, para falar espírito errante, para não falar espírito encosto, obsessor, sei lá o que se der. Vamos falar sobre consciência. Olha como fica bonito. Consciências extrafísicas. Pensamentos intrusos. Não dá mais, pessoal. Não dá mais para a gente ficar fingindo que não acontece nada. Não. E se eu disser para você, 70% dos teus pensamentos, das tuas sensações e muitas das tuas emoções não são seus. Então não adianta ficar tapando sol com a peneira. É óbvio que nós estamos aqui cada vez mais assumindo a nossa responsabilidade sobre a nossa vida. Sem dúvida. Mas assumir a responsabilidade sobre a nossa vida inclui ter consciência do nível de interferência que nós podemos estar tendo. A pessoa fala, você fica dando desculpa para os espíritos. Não é isso, o pessoal não entende. Consciência de que você pode estar sob uma influência, porque senão você não vai ter controle. Porque você fala, pô, eu não consigo me controlar, eu não consigo administrar, eu não me conheço. Claro que você não vai se conhecer se você estiver sob uma interferência. Vou dar um exemplo dessa questão da interferência. E vamos dar o telefone, dar o número, porque o pessoal quer saber sobre o grupo. Não dá o telefone, porque gente, a física quântica, ela nos ensina o seguinte, que o observador influencia o observado. O efeito. O efeito, né? E que você pode, sim, transmitir energia de uma localidade para outra, que eles chamam do experimento não local. Ou seja, você pode estar fazendo uma oração para uma pessoa e a pessoa está recebendo. Quantas pessoas, né, estão hospitalizadas e você faz uma oração em nome daquela pessoa? Como é que chega essa energia, gente? Como é que chega? Né? Isso é quântico. Ele vai chegar porque é um campo eletromagnético que naquele momento, quando você está orando, você está formando um campo eletromagnético, você está visualizando a pessoa. Aquilo é informação. Essa informação se condensa e chega ao lugar. Como você está telefonando para alguém no número celular, o que cai para o Pedrinho, não cai para o João, cai para o Antônio, você fala com a China. Gente, temos que abrir a mente, ampliar a consciência sobre isso. Por isso que consciências extrafísicas conseguem te permear. Se você não tiver o firewall, o que é o firewall? Não é a defesa. É a defesa, você ter essa consciência e saber administrar o que está acontecendo. Firewall é diferente de antivírus. Firewall impede que chegue. O antivírus é a limpeza que você tem que fazer. Quando entrou, ele limpa. Mas você tem que fazer a limpeza, você tem que se conhecer, autoconhecimento. Isso é treinamento, gente. Vou falar de novo para vocês. Para isso, o grupo terapêutico vai ser útil. Isso. Anota aí o nosso telefone. 2296-0132. 2296-0132. Uma quinta-feira por mês. Isso. Esse primeiro grupo vai ser todas as terças-feiras. À medida que haja mais interesse, a gente vai abrir outros, ou pela manhã, podemos abrir um dia pela manhã, ou outras noites. A gente vai observando a nossa busca nesse sentido. Foi o que o pessoal perguntou, né? Um minuto. Ontem nós tínhamos uma paciente que me perguntou, mas doutora, como é que você conseguiu chegar a essa conclusão do que você está me falando? Porque o que eu estou falando agora para vocês, eu falei para ela ontem, né? E eu falei, gente, eu sou igual a todos vocês. Isso foi treinamento. Foi insistência, foi treinar todo dia. Igual você quer um músculo bonito, você tem que treinar todo dia. Não adianta você ir uma vez por semana na academia, que não acontece. É treino. Depois isso vira um hábito, acabou. É automático que a gente faz esse movimento. Então eu convido todos vocês que estão no Instagram, YouTube, Facebook, a vir participar desse nosso treinamento, né? Que vai ser uma vez por mês, e você vai poder sair de lá muito melhor do que você chegou. Você vai, tá ligeirinho. Pessoal, a gente vai se despedindo, porque o nosso programa é da 12h30 às 12h55, é isso mesmo? Uhum. E aí, estamos um minutinho, um pouco mais, agradecendo o pessoal aí da Vibe Mundial, o Doni, que foi gentilmente aí, conseguiu fazer essa conexão. A gente fez daqui dos estúdios da Clínica Alegro Vivo diretamente para o universo. Então pode ser que tenha algumas pessoas... Intergalácticos. Então, a gente está recebendo uma informação de Júpiter aqui, que está chegando bem o sinal lá. A gente está muito contente com os jupiterianos, eles estão trazendo feedback para a gente aí, muito legal, tá bom? Pessoal, então, muito obrigado e até semana que vem. Se Deus quiser, quinta-feira estaremos aí com vocês, ao vivo e a cores. Beijos. Obrigado, pessoal. Tchau, Doni. Obrigada.